quero te convidar, amado, a abrir o texto bíblico de Mateus, capítulo 11. Do versículo 28 ao 30. Mateus 11, de 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Algumas pessoas ainda estavam à procura do texto. Se você quiser acompanhar comigo, ou quiser... Não, só acompanhar aqui. Então fica aí na sua Bíblia, tá vendo? Isso é um teste, para ver se você está trazendo a tua Bíblia. Mateus 11, de 28 a 30, novamente diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez, Pai, estamos aqui buscando a Tua face, já agradecidos por Tua palavra bendita, pelo privilégio de tê-la diante dos nossos olhos. E agora queremos que ela esteja diante do nosso coração, que essa palavra seja gravada em nossa vida e faça diferença por todo o nosso viver, por todos os nossos dias. Ensina-nos pelo Teu Espírito, ensina-nos por Tua revelação, e daremos ao Senhor, e já damos ao Senhor agora mesmo o nosso elogio, o nosso reconhecimento, o nosso louvor e a nossa adoração, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você deixasse seu dedinho aí em Mateus 11, e fosse comigo para Números 19, versículos 1 e 2. Números é o quarto livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico e Números 19, versículos 1 e 2. Números 19, 1 e 2 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Deixa eu ler de novo o versículo 2. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre descanso para a alma. Eu não sei quantas pessoas vieram aqui de alguma forma cansadas, pressões, lutas, questionamentos, dúvidas, medo, insegurança, e Jesus faz um convite a todos nós: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então essa mensagem é para você. Você veio hoje aqui especialmente para ouvir que há um Senhor, e Ele é o único Senhor, que está disposto verdadeiramente, e não só disposto, mas é o único que tem condições para te aliviar do jugo, para tirar o jugo dos seus ombros, e fazer com que você caminhe na leveza do Espírito, dentro de uma nova dimensão para a qual o Senhor te chama. E é muito importante nós entendermos que muito do que Jesus falou, viveu, experimentou, todas essas coisas estavam impregnadas das figuras do Antigo Testamento. A única Bíblia que Jesus tinha nos seus dias era o Antigo Testamento.
Hoje nós temos o privilégio de ter o Antigo e o Novo Testamento. Mas a única Bíblia, a única escritura que Jesus tinha, eram os escritos do Antigo Testamento, eram os profetas, mas especialmente a Torá, que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Torá para o judeu, para nós é Pentateuco, mas era o que Jesus tinha. E aos 12 anos, praticamente Jesus, como um bom judeu, ele tinha decor esses livros. Imagina o que é chegar aos 12 anos e saber os preceitos, saber os mandamentos, saber as ordenanças, saber a palavra, saber o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. E o melhor é que no decorrer do seu crescimento, ele foi se vendo na Bíblia. É interessante que, embora sendo Deus, mas ele abriu mão das prerrogativas divinas e viveu como homem. E ele teve de aprender como todos nós aprendemos. E ele teve de se descobrir como um Messias, como nós nos descobrimos ao ler a palavra. E Jesus se via. Eu fico imaginando ele aos 12 anos, inquirindo, perguntando, questionando, junto aos mestres, aos rabinos da sua época, aos 12 anos lá perdido no templo, os pais voltando para casa, e ele mergulhado, embebecido pela palavra de Deus lá no templo, ouvindo, questionando, aprendendo e se descobrindo na palavra. Eu tenho certeza que quando ele chegou em Números 19, ele se viu: olha eu aqui. O Espírito Santo de Deus falou: você está aqui. Você é a novilha vermelha, de Números 19. A novilha vermelha, ela tem um segredo muito especial. Na verdade, era uma novilha, uma vaca vermelha, uma novilha vermelha, que era extremamente rara. E era uma novilha que era usada para um sacrifício especial. Era muito diferente dos demais sacrifícios do Antigo Testamento, mas era uma novilha muito especial. E ela tinha que ser vermelha, totalmente vermelha, mais de 2 pelinhos, ou branco, ou preto, ou de qualquer outra cor, já desqualificaria para o sacrifício. Tinha que ser totalmente vermelha. Ela não podia ter nenhum defeito. E ela tinha que ser uma novilha de 3 anos, já na idade de se reproduzir, mas 3 anos, sem defeito, totalmente vermelha, e ela tinha uma característica muito especial: ela não poderia ter levado nenhum jugo. Nenhum jugo. Porque se algum dia o seu dono, o seu proprietário, colocasse algum jugo sobre ela, mesmo que ela não tivesse o trabalho, né, relativo ao jugo, mas só o fato de se colocar um jugo, já desqualificaria para aquele tipo de sacrifício. E era um sacrifício muito importante. Ela era levada para fora de Jerusalém, a distância de mais ou menos 1 quilômetro do templo, tinha que estar totalmente fora de Jerusalém, e ela tinha que ser queimada totalmente, e no queimar, nas suas cinzas, as suas cinzas eram misturadas com água corrente, mas água limpa, água pura, e era o tipo de água misturada com as cinzas dessa novilha que podia purificar o sacerdote ou alguém que tivesse tocado em cadáver. A gente sabe que quando a pessoa morre, assim que o sangue para de circular, nós temos aqui médicos que falam com mais propriedade do que eu, mas assim que a pessoa morre, as bactérias começam a tomar conta, né, do corpo, e dentro de algum período já não se dá mais para ficar perto, porque entrou em estado de putrefação, de decomposição. Os pais, por favor, cuidem dos filhinhos para que eles não distraiam o pessoal. E então, queridos, essa novilha, a cinza dessa novilha, misturada às águas, tinham condições de purificar quem tocasse em cadáver. Porque quem tocava em cadáver se contaminava, se tornava impuro até a tarde. E era esse tipo de sacrifício que descontaminava, que santificava e que tornava aquele corpo puro, o corpo de alguém que tocou em cadáver. Mas era uma novilha especial. Não podia ter levado jugo. E conta-se uma história de que um dia descobriram-se que havia uma novilha vermelha que tinha nascido na fazenda de um homem que não era judeu. E então o pessoal ali do templo mandou alguns emissários para que fossem atrás dessa novilha, conversaram com o homem. Escuta, nós precisamos dessa novilha, ela é extremamente rara. Somente 9 novilhas até hoje se
tiveram essa condição de passar por esse sacrifício? Somente 9. Há na história o registro dessas 9 que foram sacrificadas. Tão rara que era. Encontrou-se uma novilha vermelha. E então os emissários foram conversar com aquele homem, subiram, conversaram com ele. Escuta, nós precisamos e vamos pagar o preço que for por essa novilha. E ofereceram a princípio um valor de 400 peças de prata. E aquele homem disse, tudo bem, eu vou prepará-la, no dia seguinte vocês voltam para levar essa novilha. Mas aquele homem achou estranho, por que esses judeus querem essa novilha? E aí, conversando com os vizinhos, descobriram que essa novilha era rara e ela era extremamente necessária para a purificação dos judeus. Extremamente rara. Então o olho desse homem cresceu, e quando os judeus vieram para levar a novilha, eles disseram, olha, não vou mais vender não. E então os homens, vou colocar mais 10 moedas de prata, além do valor, precisamos da novilha, mais 20, não vou vender, mais tanto, não vou vender. E diz a história que mais ou menos entre 100 a 1000, mais do que eles haviam oferecido, decidiram então vender a novilha. Mas volte amanhã que você vai pegar a novilha. Mas aquele homem, de maligno que ele era, sabendo que aquela novilha não poderia levar jugo, naquela noite, ele pôs um jugo sobre aquela novilha rara, só para tirar uma onda com os judeus. Já que ela é tão importante, vou colocar um jugo só para ver se eles levam. No dia seguinte, os judeus vieram, examinaram a novilha e perceberam que ela tinha levado o jugo sobre si. E disseram, nós não podemos levá-la. E aquele homem ficou admirado. Aquele homem ficou pensativo. E talvez você pergunte, como é que aqueles judeus souberam que aquela novilha havia levado o jugo sobre ela? 2 condições. Primeiro, essa novilha, quando ela não leva nenhum jugo, ela tem 2 pelinhos no pescoço de pé. Quando o judeu vem para analisar se ela levou o jugo ou não, se encontrar aqueles 2 fios de pé, ela não levou o jugo. E uma outra condição, quando olham nos olhos da novilha, e a novilha tem um olhar firme, ela não levou jugo. Porque a novilha que leva sobre si um jugo, ela não tem a capacidade de olhar com firmeza. Porque a novilha que levou o jugo sobre os seus ombros, ela começa a piscar, porque ela fica dividida entre o olhar para frente e o medo de se colocar o jugo. Então ela pisca, ela já não tem mais olhar firme, ela não pode olhar firmemente para frente, ela perdeu a convicção do olhar, ela perdeu a pureza do olhar, ela fica dividida entre o olhar para frente e o jugo. Olha para frente e o jugo. E então ela, no piscar dos olhos, e do olhar para frente e olhar para o jugo, olhar para frente, olhar para trás, na expectativa de que tenha jugo sobre ela, então ela se desqualifica para aquele tipo de sacrifício, porque logo se percebe que ela levou jugo sobre si. Jesus, quando diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, o teu olhar te denuncia. Porque ora, nós olhamos para frente, queremos caminhar na presença de Deus, mas eis que de repente olhamos para o jugo que o diabo nos colocou. Fomos enganados, fomos iludidos. De repente queremos uma experiência com Deus e ficamos divididos entre olhar para frente e olhar para o jugo. Olhamos para frente e olhamos para as nossas culpas. Olhamos para frente e nos lembramos daquele aborto praticado há alguns anos atrás. Logo queremos olhar para frente e nos dividimos. O nosso olhar está dividido. Perdemos a convicção, perdemos a confiança, perdemos a segurança, porque manifestamos uma divisão entre o desejo de olhar puramente, com fé, para frente, e de repente estamos olhando para frente e para trás. Olhamos para o jugo. Olhamos para o jugo. Olhamos para as culpas. Olhamos para a opressão. Olhamos para as pressões da vida. Nos sentimos indignos de estar diante de Deus.
Muitas vezes queremos ousadia para caminhar, mas estamos divididos entre as lembranças do passado que nos atormentam, lembranças do passado, dos nossos fracassos, dos nossos tropeços, das situações em que pessoas, religião, circunstâncias colocaram jugo sobre os nossos ombros. E por isso estamos cansados e sobrecarregados. E é por isso que o Senhor, olhando para todos nós, sem sombra de dúvida, todos nós, de alguma forma, em algum dia, em alguma circunstância da vida, na verdade, já nascemos nessa condição. Em pecado nos concebeu minha mãe, a nossa mãe, e já nascemos numa condição de jugo, e o nosso olhar nos denuncia. Não é verdade, queridos? Quantas vezes temos dificuldade de olhar olho no olho das pessoas? Fugimos do olhar. Eu fico imaginando o olhar de Jesus, quando Pedro o negou, e ficou ali remoendo aquela negação por algumas horas, mas quando Jesus passa por ele, o olhar de Jesus, mas não era um olhar que condenava, era um olhar firme, é um olhar que cura, é um olhar que revela, mas o olhar de Pedro não conseguia certamente fitar os olhos em Jesus, porque aquele momento em que Pedro o negou, naquela hora, aquele jugo da condenação, da vergonha, eu fracassei, eu neguei o meu melhor amigo, eu neguei aquele que conviveu comigo por 3 anos, que sempre falou a verdade, e no olhar para Jesus, no olhar nos olhos de Jesus, o olhar firme de Jesus, que cura, que restaura, o olhar de quem não tinha jugo. Em contrapartida, um olhar condenado de Pedro, culpado de Pedro, quando olhou para Jesus, ele saiu, deixou todo mundo e chorou amargamente. Queridos, hoje nós estamos no lugar de Pedro, a olhar nos olhos de Jesus, um olhar firme, um olhar estável, um olhar que cura, diante do nosso olhar temeroso, diante do nosso olhar que revela culpa, condenação, lembranças negativas, mas quando olhamos para Jesus, somos revelados. O nosso olhar nos denuncia. E então temos a oportunidade de fazer como Pedro, chorar amargamente. Senhor, hoje lava-me. Lava-me com os teus olhos. Lava-me com a tua palavra. Lava-me com a tua presença. Porque eu me sinto culpado. Estou cansado e sobrecarregado. E eu preciso do teu descanso. Não sei o que é não viver sem jugo, mas o Senhor sabe o que é viver sem jugo. E é por isso que só o Senhor pode tirar o jugo de sobre a minha vida, e só o Senhor pode me transferir dessa paz de uma vida sem jugo. Só o Senhor pode compartilhar, só o Senhor pode compartilhar essa qualidade de vida, porque só o Senhor conhece o que é viver sem jugo, só o Senhor conhece a essência do que é viver sem culpa, viver sem jugo, viver sem condenação. Revela-me, compartilha-me essa qualidade de vida, esse tipo de vida, e é por isso que somente Ele pode fazer esse convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus é a novilha vermelha. Quando ela era queimada, enquanto ela estava queimando, o sacerdote jogava no meio daquele fogo um pedaço de pau de cedro e uma plantinha de sopo. Justamente esses 2 elementos estavam ali na hora em que Jesus estava sendo crucificado. Crucificado no madeiro, naquela grande árvore, e sendo servido com isopo. Os 2 elementos estavam lá, enquanto a novilha vermelha era queimada, e queimada por nós. Com o objetivo, queridos, tirar da sua vida e tirar da minha vida todo tipo de jugo. Quantas lembranças te atormentam ainda?
Quantas situações que fizeram parte da sua vida, no decorrer da sua história, que ainda não te permite acordar em paz, que ainda não te permitem dormir em paz, que ainda não te permite desenvolver relacionamentos saudáveis, porque a culpa, o julgo, o cansaço, o medo, a sobrecarga, e é para você que o Senhor está estendendo esse convite: venha a mim, porque eu sei o que é viver sem jugo, venha a mim, porque eu sou a novilha vermelha, perfeita para o sacrifício, o único que pode livrar, o único que pode trazer leveza de vida, em nome de Jesus. Mas há algo interessante em relação a essa novilha, porque o objetivo desse sacrifício era, depois de totalmente queimada, suas cinzas eram misturadas a águas, e essa água, com as cinzas da novilha, tinha o poder de purificar quem tocasse em cadáver, quem tocasse em morto. Lá em Hebreus capítulo 9, eu queria que você fosse comigo para lá, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Hebreus 9, versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, diga, e a cinza de uma novilha. De que novilha ele está falando? Da novilha vermelha, de Números. E a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Está fraco esse amém? Amém. Não sou chacrinha, mas está fraco esse amém. Vamos dizer amém com verdade, com coragem. Eu falei chacrinha, mas acho que tem gente que nem sabe quem que é. Desculpa, que já estou com 47 anos, então. Mas, querido irmão, a palavra de Deus diz que se as cinzas de uma novilha são suficientes para purificar os contaminados, no que diz respeito à purificação da carne, quanto mais o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue perfeito de Jesus Cristo, nos purificará da consciência. O máximo que a novilha vermelha podia nos purificar era com relação às questões do corpo. Mas o sacrifício de Cristo nos purifica quanto às questões da consciência. O sacrifício da novilha, o máximo que pode fazer é nos abençoar no exterior, é nos descontaminar na carne, no corpo. Mas o sacrifício de Cristo entra na nossa alma, entra na nossa consciência, entra no nosso espírito, entra na nossa personalidade, entra no nosso temperamento, entra na parte mais íntima do nosso ser, entra no âmbito mais secreto do nosso coração, porque é o sangue perfeito de Cristo que é vertido e que é derramado em nosso favor. Mas a Bíblia diz que nos purifica da consciência de obras mortas. Lembra que o sacrifício da novilha purificava quem tinha tocado em cadáver? E será que eu e você não temos tocado em cadáver? Não estou falando do último velório no qual você foi, porque isso diz respeito à questão do corpo. Eu estou dizendo acerca do quanto nós tocamos em cadáver, porque Hebreus está dizendo, nos purificará da consciência de obras mortas. Obras mortas, queridos, representa tudo aquilo que nós fazemos, que não é gerado em Deus. A inveja que eu começo a permitir corroer a minha alma, me faz entrar em trabalho. A inveja produz em mim obra,
produz em mim trabalho. A inveja dentro de mim me corrói, me consome e me faz entrar num trabalho penoso de alma, que não me permite dormir, que não me permite acordar direito, que não me permite entrar em relacionamentos saudáveis. É um trabalho, mas é uma obra, e é uma obra morta, porque ela não foi gerada em Deus. Ela não foi gerada pelo Espírito, ela não nasceu nos céus, ela é obra da carne. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser purificados da consciência de obras mortas. Essa semana, quando nós explodimos com alguém, essa semana, quando nós alteramos a nossa voz e gritamos contra alguém, e depois você fica parando para pensar, meu Deus, de onde surgiu isso? De qualquer lugar, menos de Deus. Não veio do Espírito. Se não veio do Espírito, é uma obra morta. Você tocou em cadáver. Estão entendendo, queridos? Por que nós precisamos do sacrifício de Cristo e precisamos a cada dia, queridos? Porque há obras mortas. Obras mortas. Quando nós comemos demais, quando nós entramos em bebedice, obra morta. Quando entramos em trabalho de inveja, obra morta. Quando entramos em trabalho de ciúmes, obra morta. Quando entramos em divisões, em facções, tudo isso Paulo reconhece como obras da carne, obras mortas. Divisões, facções, contendas, gritarias, blasfêmias, obra morta. Obras que não são geradas pelo Espírito de Deus. E que talvez você tenha pensado, bom, as obras mortas dizem respeito a um outro período da minha vida, quando eu não nasci de novo. Lê do engano. As obras mortas podem fazer parte do nosso dia a dia, sem percebermos. E é por isso que este sangue de Cristo, ele precisa continuar ativo a cada dia, porque lá em 1 de João capítulo 1, nos diz, se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. É um sangue vivo, contínuo, é uma relação contínua, é um sacrifício contínuo, é uma manifestação contínua na presença de Deus, e nessa presença somos purificados da consciência de obras mortas. E essas obras não glorificam a Deus, e estas obras não nos abençoam. Essas obras mortas nos fazem entrar num trabalho cansativo, do qual Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Qual é a fonte deste cansaço? Qual é a origem deste cansaço? Obras mortas. Quando Jesus está falando sobre isso, ele não tem outra coisa em mente, creio eu, a não ser a novilha vermelha, que não tinha levado jugo e era apta para o sacrifício. Porque se Jesus tivesse levado o jugo próprio, ele não teria condições de tirar o nosso jugo. Mas por ter sido alguém com um olhar puro, sem medo, meu amado, hoje o Senhor quer te introduzir numa dimensão de fé. Porque o nosso olhar nos denuncia. O nosso olhar revela a nossa insegurança. O nosso olhar revela o quanto nos sentimos culpados. O nosso olhar revela o quanto nós nos sentimos cansados. O nosso olhar revela o quanto queremos olhar para frente, mas ao mesmo tempo estamos divididos entre olhar para frente e olhar para o nosso jugo. Olhamos para frente e nos lembramos dos nossos erros passados. Queremos olhar para frente e nos lembramos do engano, do tropeço, da falsidade, de tantas coisas que já fizeram parte da nossa vida.
Mas hoje o Senhor quer purificar o nosso olhar, o Senhor quer trazer inocência para o nosso olhar, o Senhor quer nos curar por completo para que, ao olharmos para trás, não há mais julgo. Jesus já levou, eu posso olhar para Ele, eu posso crescer na presença dEle, eu me desenvolverei na presença dEle, eu andarei com Ele, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, e hoje está sentado à destra do Deus Pai. Como olhar firmemente para Jesus? Sem culpa, sem julgo, sem opressão. Não canso de dizer aos irmãos que a minha primeira experiência espiritual, depois de ter nascido de novo, foi a experiência de descobrir, não que eu tenha, estou crescendo nisso, e esse trabalho vai continuar até o último dia. Mas a primeira revelação que eu tive é que eu podia viver uma vida sem ansiedade. Porque no período da minha conversão, cercado de situações na escola, que era o ambiente que mais me oprimia, eu descobri em Cristo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não fiqueis preocupados pelo que há de acontecer. E quando eu digo que foi a primeira revelação, não quer dizer que foi a primeira coisa da qual eu tomei posse. Porque a revelação vem, mas depois a vivência disso é um processo. A gente vai aperfeiçoando e crescendo nisso até... Mas a primeira descoberta que eu fiz, que eu tive pelo Espírito é: meu querido irmão, você pode viver uma vida sem ansiedade, porque a Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma, ansiosos por coisa alguma, preocupados por coisa alguma. Antes, coloque diante de Deus a tua preocupação, o que você pensa, o que você quer, coloca diante dEle, porque Ele, no tempo certo, do jeito certo, Ele ajustará, Ele cuidará de todas as coisas para você. Amém, queridos? E como é bom poder descobrir que este Senhor maravilhoso, Ele quer nos livrar dos nossos cansaços. Querido, quando você entra em processo de amargura, você entra num terrível trabalho. Você fica amargurado. A amargura entra nos teus ossos, passa pela sua corrente sanguínea, contamina a sua alma e torna a tua alma pesada, angustiada, aflita. E Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem que Jesus tinha na mente quando Ele disse: eu sou manso? A novilha vermelha. Porque a novilha vermelha que não conhece jugo, ela não tem medo das pessoas. Ela é mansa. A novilha vermelha que não foi subjugada por ninguém, ela é tranquila. Ela é mansa. Ela é humilde. Meu querido, Deus te projetou para ser manso. Mas o que te fez irritadiço? O que te fez viver meio como que, desculpa a expressão, como porco espinho, que se arma todo e na hora do perigo, olha, se acontecer alguma coisa, eu vou jogar espinho para tudo quanto é lado. Deus não te projetou para ser um porco espinho. Educadamente, diga para o seu vizinho: Deus não te projetou para ser um porco espinho. Diga isso para ele. Amém, querido?
Esse não é o seu DNA, essa não é a sua origem, essa não é a sua identidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Jesus disse, aprendei de mim, tudo aquilo que eu aprendo é para me tornar igual. Se eu aprendo é para ser semelhante. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, por que muitas vezes nós nos tornamos um porco-espinho? É porque levamos tanta paulada na vida, traição, negação, xingamentos, opressão, de tudo quanto é lado, que a gente começa a se armar. Bom, se alguém chegar, eu já estou com um veneninho, eu já estou com um espinhozinho, prontinho. Basta falar alguma coisa, espeto para cá, para lá, lanço para cá e para lá. Mas Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso. E por que é manso? Porque ninguém colocou jugo sobre ele. Por que nós perdemos a nossa mansidão, queridos? Porque andamos armados, andamos ressabiados, e nos autoprotegemos, mas nós perdemos a nossa pureza de mansidão. Aprendei de mim, que sou manso, e eu sou humilde de coração. A novilha vermelha que não tem jugo sobre si, é mansa, é humilde, e é tão humilde, que até se permite ser colocado aquele jugo. Jesus se permitiu ter o jugo no final da sua vida, mas que não era dele, não era do pecado, era o meu jugo e o teu jugo. É a mistura do cedro, a árvore frondosa, maravilhosa, em contrapartida ao hisopo tão pequeno, mas os dois jogados no mesmo sacrifício. Jesus, sendo Deus, mas ele não se apegou ao fato de ser Deus, antes ele se tornou o menor, ele se tornou o servo, para dar a vida por nós, humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Queridos, lá em Gálatas, para finalizar, eu quero que você compreenda hoje que Jesus quer nos livrar dos jugos. A partir de hoje você não vai mais tocar em cadáver. Eu não estou dizendo que você vai ter uma vida sem pecado daqui até o arrebatamento, mas que você vai ter a consciência de que as obras mortas não foram feitas para você, que você foi feito para glorificar a Deus na sua vida. E o que nos traz cansaço são obras mortas, é o tocar em cadáver, não cadáver humanamente falando, mas as obras mortas que nos contaminam, não no corpo, mas nos contaminam na nossa alma e trazem cansaço para a nossa alma. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, versículos 19, 20 e 21, Gálatas 5, 19, a Bíblia diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Todas essas trazem cansaço, contaminação, e são obras mortas. Você não nasceu para as obras mortas. Todas essas são obras mortas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas ou porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Por quê, queridos? Porque nós fomos chamados para servir ao Deus vivo. E estas obras são obras mortas. Lembra do texto de Hebreus 9? Quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então diga, você nasceu para servir ao Deus vivo. Diga, eu nasci para servir ao Deus vivo. Só obras vivas agradam ao Deus vivo. Só as obras que foram geradas em Deus é que agradam ao Deus vivo. Amém. Todas estas obras são obras mortas. Mas quais são as obras vivas? Que se relacionam com Deus vivo. Versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. As obras vivas. Obras vivas, porque elas foram geradas em Deus. Foram geradas pelo Espírito de Deus. Quem não nasceu de novo, por mais que ele seja amoroso, mas se ele não nasceu de novo, o seu amor é obra morta. Mas ele está praticando o bem, mas se ele não nasceu de novo, a sua vida, as suas obras não foram geradas pelo Espírito, não foram geradas em Deus. Talvez ele seja uma boa pessoa, por uma questão de uma boa índole, por uma boa questão de uma boa educação, por uma questão familiar, ou por algumas questões pessoais. Mas ele ainda, se não nasceu de novo, suas obras ainda não foram geradas pelo Espírito. Ainda são obras mortas. Precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. Precisa nascer da água e do Espírito. Quando Jesus trouxe essa palavra, nascer da água e do Espírito, ele estava falando a uma autoridade religiosa que sabia, assim que Jesus disse, tem que nascer da água e do Espírito. Estava falando para Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade religiosa. Então assim que Jesus disse, nascer da água e do Espírito, Nicodemos se lembrou, já sei. Ele está falando lá de Ezequiel capítulo 36. Quando o Senhor disse, vós povo de Israel, vocês estão vindo das nações ímpias, vocês estão vindo do cativeiro, vocês estão sujos, vocês estão impuros, vocês estão levando em suas vidas a maldade das nações, vocês estão contaminados com a contaminação do mundo, mas venham e eu vou lavar vocês. Só é lavado quem tem consciência de que está sujo. Só se lava quem tem a consciência de que está sujo. Nascer da água significa o reconhecimento de que, Senhor, eu sou um pecador. Eu sou essa pessoa que tocou em cadáver. Não no cadáver do velório, mas eu toquei no cadáver da inveja, dos ciúmes. Eu estou contaminado pelo meu estilo de vida separado de Ti. Eu estou sujo. Eu estou sujo. Eu preciso das Tuas águas que me lavam. Então nessa hora em que eu me sinto sujo, quem não nascer da água, ou seja, quem não passar pelas águas do arrependimento, que é resultado da consciência de que ele está sujo, de que ele está contaminado, nascer da água, a necessidade de se ver limpo. Eu tenho uma figura clara na minha mente, assistindo talvez um filme de uma mulher que havia acabado de ser violentada. E a primeira coisa que ela fez foi correr para casa, e o primeiro lugar que ela buscou foi o chuveiro, porque ela tinha que se banhar, ela tinha que se lavar
porque havia uma consciência de que ela tinha sido violentada, que ela tinha sido contaminada, algo que ela não queria e que entrou na vida dela e ela se sentiu suja, impura, e ela queria água, água. Eu sei que a cena é forte, mas é isso que produz novo nascimento. Quem não nascer da água, quem não tem essa consciência de que tocou em cadáver, quem não tem essa consciência de que tem sido um praticante de obras mortas, nunca buscará as águas purificadoras. Então Jesus, quando falou isso a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino, Nicodemos se lembrou, Ezequiel 36, vindo das nações, e o Senhor dizendo, mas eu vos aspergirei água limpa, eu vou lavar vocês de água limpa, e depois de lavados, e depois de purificados, eu colocarei dentro de vós o meu Espírito. Vou colocar o meu Espírito, eu vou lavar vocês. Vocês vão chegar gemendo, arrependidos, e eu vou lavar vocês. E depois de limpos, eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês. E eu vou colocar a minha palavra, outrora escrita em tábuas de pedra, eu as escreverei nas tábuas de carne do vosso coração. Amém, queridos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Cansado do quê? De obras mortas. Cansado do quê? Talvez de cobiçar o patrimônio do outro. Cansado do quê? Das inimizades. Cansado das brigas, das facções, das divisões. Cansado. Aprendei de mim que sou manso. Manso porque não conheço o jugo. Humilde porque não conheço o jugo. Mas você que conhece o jugo, eu vou assumir o teu jugo. E então você vai achar descanso para a sua alma. Não importa o que você tenha feito, não importa o quanto de obras mortas tenhamos de confessar diante do Senhor, mas o Senhor nos livra de todas elas, porque o sangue do Cordeiro limpa a nossa consciência das obras mortas. E o Senhor está aqui para fazer isso. Por isso, o lugar mais importante que você poderia frequentar é esse lugar. Esse é o lugar da adoração, o lugar da comunhão. Não troque esse lugar por nenhum outro lugar. Está cansado? Venha para a igreja. Brigou com o marido, com a esposa? Venha para a igreja. Está sendo perseguido na empresa? Venha para a igreja. Você é a igreja. Venha para o culto. Venha ouvir a palavra que lava. Venha lavar os pés na palavra. Não abandone esse lugar por nada, querido. Não abandone esse lugar por nada. Porque aproxima-se aquele dia. E nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar firmes. E quero te dizer, querido, que quando o Senhor te lava, quando o Senhor te purifica, Ele põe o Espírito dele dentro de você, Ele vai te despertar para fazer coisas tremendas. Ele vai te usar como um pastor, Ele vai te usar como um ministro na tua célula, Ele vai te usar como um líder na nossa sociedade, para salgar a terra, Ele vai te usar. Não dependa que o pastor te chame para fazer isso ou aquilo, não dependa que haja um ministério, seja você um ministério, seja você um ministro. Levante-se neste dia, num tempo de tremenda carência, onde as pessoas estão clamando por paz e por vida. Seja você um atalaia, seja você um profeta, seja você um ministro na casa de Deus. Não dependa de estruturas. Seja você um homem de Deus, seja você uma mulher de Deus. Porque essa cidade, essa nação, as nações da terra,
necessitam do teu ministério. É tempo de nós nos levantarmos. Sabe por quê, queridos, que nós não conseguimos deslanchar muitas vezes? Queremos cumprir o nosso ministério com liberdade, mas a gente está dividido entre olhar para frente e olhar para o nosso jugo. Fazemos como a novilha vermelha desqualificada para o sacrifício, porque já tinham colocado o jugo. Ficamos divididos, queremos avançar, mas olhamos para os nossos pesos, para as nossas questões pessoais, e nos sentimos pesados. Meu amado, deixa o teu jugo aos pés de Jesus e vai fazer a obra. Vai falar do amor de Jesus. Deixa o teu jugo aos pés da cruz do Calvário e vá, corra com perseverança, o que nos diz Hebreus capítulo 12. Corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Corra com liberdade, livre do jugo em nome de Jesus. Livre dos seus jugos. Porque o Senhor traz provisão para a nossa vida. No dia de hoje. Em nome de Yeshua. Em nome de Jesus. O nosso Senhor, amado da nossa alma. Eu quero te convidar a vir à frente. Se você entendeu o que o Senhor trouxe nesta noite, venha para se livrar dos seus jugos. Em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o teu nome. Venha colocar aqui os seus julgos. Venha colocar as situações da sua vida. Porque hoje o Senhor quer nos descontaminar. Porque se as cinzas de uma novilha eram suficientes para purificar quanto às questões da carne, quanto mais o sangue precioso de Jesus nos purificará da consciência de obras mortas, obras que não foram geradas em Deus, obras que têm tornado a vida das pessoas difícil de ser vivida. Venha colocar os pés do Senhor. Tudo que você reconhece como obra morta na sua vida, tudo que você reconhece como obra morta, coloca aos pés do Senhor. Coloca aos pés do Senhor. O sacrifício de Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente. Oh Jesus, oh Jesus. Enquanto cantamos, deixa o Senhor falar ao seu coração e te livrar dos seus jugos. Oh Jesus.
grande amor, pois tua graça me alcançou. Ela me alcançou. Quero em teus braços me lançar, em meio à tempestade te adorar, sobre tuas asas me deitar, descansar, repousar e esperar. Posso ouvir tua doce voz, Aleluia. e sentir as marcas em tuas mãos. Oh, Jesus. O teu sorriso me alegra o coração. Aleluia. Pois tua graça me alcançou. Ela me alcançou. Quero em teus braços me lançar, em meio à tempestade te adorar, sob tuas asas me deitar e descansar. Eu quero repousar, esperar. Sim, eu quero em teus braços me lançar, em meio à tempestade te adorar, sob tuas asas me deitar, Descansar, repousar, esperar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Você está ao pé da cruz agora. Os estudiosos acreditam que o mesmo lugar onde essa novilha era sacrificada, era queimada, foi o mesmo lugar onde Jesus foi erguido para a nossa redenção. E a palavra de Deus diz: saiamos, pois, a Ele, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Saiamos, pois, a Ele, para fora das portas, para fora do arraial, onde Ele está. Ele está aqui. Estamos ao pé da cruz para dizer o quanto nós estamos cansados, para dizer o quanto a nossa alma está talvez atribulada, ansiosa, inquieta, precisando de paz, precisando de paz, precisando de paz, precisando da verdadeira alegria que vem do trono, da alegria que vem do Espírito, precisando da mansidão, do resgate da mansidão que nós perdemos por conta de tantos julgos sobre os nossos ombros. Perdemos a mansidão, perdemos a humildade, perdemos a leveza. Ao pé da cruz estamos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
tomai sobre vós o meu jugo que é leve e suave. Você que está ansioso pelo dia de amanhã, tantas demandas, tantas preocupações, querido, entrega agora, desvencilhe-se agora, renda-se agora. Se há algo que inquieta o teu coração, se há algo que inquieta o teu coração, é hora de entregar, é hora de entregar. Entrega o teu futuro. Deus sabe o que é melhor para você. Queria que você olhasse para mim um pouquinho. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Se Jesus é a novilha vermelha que não tinha jugo, então de que jugo é esse que ele está falando? Não é o jugo do pecado, não é o jugo da religiosidade, não é o jugo do mundo. A única coisa que Jesus tinha sobre ele era a vontade do Pai. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é boa, é agradável e ela é perfeita. O jugo do qual Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, é o jugo da vontade de Deus. Por que é leve e suave? Porque a vontade de Deus para você é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por isso você não precisa ter medo de entregar o teu futuro, com medo de Deus de repente frustrar os seus sonhos, de entregar isso para Deus e Deus mudar os planos. Não se preocupe com nada. Deus tem o melhor marido para você, Deus tem a melhor esposa para você, Deus tem o melhor trabalho, Deus tem a melhor escola, Deus tem o melhor amanhã. A vontade de Deus, o jugo de Deus para a sua vida é bom, é agradável, é perfeito. Por isso que ele é leve e por isso que ele é suave. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece, te faz prosperar e não faz você morrer do coração por causa disso. Porque a bênção do Senhor é leve. O jugo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Ela é perfeita em todos os seus caminhos. Então nós podemos descansar, nos alegrar no Senhor, que Ele cuidará do nosso amanhã, cuidará do nosso futuro, cuidará das ramificações da nossa vida, das vertentes da nossa vida, e nos dará shalom, e nos dará shalom, e nos dará shalom, nos dará paz, a paz que excede o raciocínio, a paz que excede o entendimento, a paz inexplicável que o homem não consegue explicar, é a paz, shalom, shalom. Esse manto de shalom, de paz, que Ele reparte entre nós. Então agora você pode entrar na dimensão de ações de graças. Você pode agradecer ao Senhor. Você pode se alegrar agora no Senhor. Aleluia. Levante a sua voz em gratidão, porque agora você está leve. Você colocou seu jugo diante dele. Você pode se alegrar nessa presença bendita, porque é Ele quem nos livra dos nossos jugos. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Apenas entregue. Ame ao Senhor e ame essa palavra de todo o seu coração. Não vá dormir sem ter lido a Bíblia, sem ler a carta de amor que o Pai escreveu para você com tinta de sangue, do sangue do próprio Filho amado dele. A Bíblia é uma carta de amor para mim. A Bíblia é uma carta de amor
escrita pelo Pai, cuja tinta é o sangue. O sangue. Ele te amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele por você. E Ele escreveu uma carta de amor. E essa carta é a Bíblia, escrita com tinta de sangue. Sangue do Filho, sangue de Cristo. E eu preciso amar a Bíblia. Eu preciso acordar com ela. Eu preciso andar com ela. Eu preciso descobrir, ter revelação para minha vida, porque Ele quer que eu tenha vida e vida abundante. Não tenho palavras para expressar o que está no coração do Pai por você e por mim. Não tenho palavras. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que eu não posso fazer e só Ele pode fazer. Fazer com que você tenha uma experiência que ninguém pode ter por você. Ter uma experiência pessoal, ao pé da cruz, aos pés de Deus, para beber da fonte, para saber o que é ter alegria, saber o que é ter paz, saber o que é vida. Aleluia. Quero te agradecer por isso, Senhor. Quero te agradecer por isso. Em nome de Jesus. Beba dessas águas, beba dessas águas. Beba dessas águas. Beba dessas águas. No seu interior fluirão rios de água viva. Oh, no seu interior fluirão rios de água viva. Oh, aleluia. Sê tu uma bênção. O Senhor hoje te lava. O Senhor hoje coloca o Espírito dele dentro de você. O Senhor hoje te faz um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Enquanto Deus ainda está falando com você, enquanto Deus ainda está ministrando o teu coração, não perca a essência dessa presença do Senhor aqui. Hoje eu sei que algumas pessoas nos visitam que talvez ainda não entregaram o coração para Jesus, mas hoje o Senhor está te convidando a começar uma nova vida. Hoje o Senhor te convida a entrar numa dimensão. O Senhor hoje quer te lavar e quer te purificar e quer entrar dentro da tua vida. Se você hoje ouviu esse chamado do Senhor no seu coração, não se envergonhe, não tenha medo. Se hoje você deseja confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão, porque eu quero orar em seu favor hoje. Amém, querida. Amém. Veja a tua mão levantada. Há mais alguém que está dizendo: eu quero Jesus na minha vida? Veja, querido, veja a sua mão. Veja a sua mão. Há mais alguém que está dizendo: eu quero Jesus na minha vida? Veja a sua mão levantada. Há mais alguém que está dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo: quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Beba de graça. Quem quiser, venha. Então o Senhor hoje está te oferecendo esse convite. Você que já é batizado nas águas, mas se a convicção de pecado só veio hoje, apesar de você já ter sido batizado nas águas, se hoje você está sentindo que você precisa ter essa entrega pessoal, não olha para nada. Nem o fato de você ter sido batizado, nem o fato de você já ser 20 anos crente da igreja, não olha para nada. Se hoje está vindo a convicção de pecado na sua vida e você quiser ser lavado por essas águas de livre e espontânea vontade, por um chamado do Espírito Santo, levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Amém. 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 Venha também à frente. Venha aqui à frente. Não tenha medo de nada. Você pode ser filho do líder, você pode ser batizado há tantos anos. Não olhe para nada disso. Hoje o Senhor quer te lavar. Hoje o Senhor quer te purificar. Você que levantou a mão, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. 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 Oh, Jesus.
Oh Jesus, faz algo novo hoje aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Venha, quem quiser venha e beba de graça das águas da vida. Quem quiser venha e beba, beba dessas águas. Quem quiser venha e beba de graça. Beba, aleluia, 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 aleluia. Veja a sua mão, querida. O Senhor está fazendo algo novo na sua vida. O Senhor está fazendo algo novo, te lavando, purificando. Beba. Vem, Senhor, vem, Senhor. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito, Tu és esta água que limpa e que purifica. Venha nos purificar hoje mais uma vez. Venha hoje, Senhor, como se fosse a primeira vez. Venha, Senhor, nos purificar das nossas maldades, vaidades, das nossas futilidades, dos nossos pecados. Venha hoje, Senhor, produzir um profundo arrependimento do mais profundo do coração, do mais profundo da alma, do mais profundo do nosso ser. Vem, Senhor, e faz hoje algo tremendo, algo marcante na nossa vida. Renova-nos na Tua presença. Lava-nos com as Tuas águas. Purifica-nos, Senhor. Escreve o nosso nome no livro da vida. Não retires o nosso nome do livro da vida. Grava a Tua palavra no nosso coração. Que a nossa experiência contigo possa ser uma experiência tremenda, marcante, impactante. Porque se estamos cansados, o Senhor nos alivia, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos restaura. Aleluia. Águas aspergidas, cinzas da novilha, mas não da novilha vermelha do Antigo Testamento, de Cristo Jesus, morto em meu lugar, sangue derramado para nos purificar. Águas limpas. Oh, em nome de Jesus, Senhor, hoje te purifica, te perdoa, te abençoa. Em nome de Jesus, receba hoje o perdão do Senhor para a sua vida. Senhor, escreve este nome no livro da vida, Senhor. Escreve este nome no livro da vida. Escreve, Senhor. Perdoa seus pecados. Conceda-lhe vida em Teu nome, Senhor. Perdão em Teu nome, Senhor. Hoje, Senhor, algo novo. Vânia, fica com ela. Ora com ela. Em nome do Senhor. Hoje o Senhor está lavando, perdoando, restaurando, querido Senhor. Oh Deus, querido, o Senhor hoje te perdoa. Ele te abençoa, Ele te lava, Ele te purifica. Ele escreve o teu nome no livro da vida. Ele marca a sua vida. Ele te purifica com o sangue precioso de Jesus, para que o teu olhar seja restaurado, para que você possa ter uma nova vida. Você não vai mais olhar para o jugo, você não vai olhar mais para trás. O Senhor muda o teu nome, o Senhor muda a tua identidade. Ele te abençoa, Ele te olha nos olhos, Ele te cura, Ele te perdoa. Receba vida, receba vida, receba vida, receba vida. Dorinha, fica com ela. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vem cá, querido. Em nome de Jesus. O Senhor hoje te perdoa. O Senhor hoje te perdoa. O Senhor hoje te olha nos olhos. Ele te perdoa, Ele te restaura. Ele apaga o teu passado. Ele dá para você uma nova identidade. Ele dá para você um novo nome. Você não terá mais lembrança. E ainda que as lembranças venham, mas não te marcarão mais, mas não te frustrarão mais, porque a partir de hoje Ele faz algo novo na tua vida. Ele dá para você um novo nome. Marca a tua história. É o início de uma nova história na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Hortência, fica com ela. Em nome do Senhor Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, Maria José. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Quem mais tinha levantado a mão dizendo eu quero Jesus pela primeira vez? Você que nos visitava, levantou a sua mão. Quem pela primeira vez disse eu quero Jesus na minha vida, aleluia. Toda a igreja, repita após mim, especialmente vocês que vieram aqui à frente, por favor, repita após mim. Senhor Jesus, eu hoje
Me arrependo dos meus pecados e recebo das tuas águas purificadoras, restauradoras. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela restauração. Obrigado pela vida que tenho em teu nome. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu em meu lugar para que eu pudesse ter uma vida, a verdadeira vida, a vida abundante na tua presença. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador pessoal, para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. E sempre, para sempre. Dê um abraço no seu irmão. Ministre o amor do Senhor para ele. Eu vou descansar